Sejam bem-vindos a mais um ponto de vista de hoje. E algo eu tenho para dizer para vocês. Eu tô aqui no trânsito, né? E estamos pegando estrada aqui. Já é umas 10 horas da noite. Decisão é uma coisa que, por muitas das vezes, quando a gente precisa tomar uma decisão, seja para uma pequena coisa, como se você vai tomar uma coca ou se você vai tomar um suco, como uma coisa grandiosa, quando você vai decidir se você vai focar em treinar seu corpo fisicamente, se você vai definir uma meta para você cumprir nos próximos 365 dias, tá? Tudo isso também entra em decisão e muitas das vezes a gente não está preparado para tomar algumas decisões ou estamos habituados para nem sequer examinar as possibilidades das nossas escolhas. Talvez faça sentido e talvez possa não fazer sentido, mas a maioria das nossas decisões, será que são voluntariamente ou é simplesmente o destino? É você que realmente toma a decisão de alguma coisa? Ou está ligado ao destino, influenciado através de pessoas, ambiente e situações que te façam e te obrigam a tomar as decisões corretas ou erradas? Mas quando se trata de Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar e você passa a incluir Ele na sua vida, as decisões que você toma não são decisões erradas, não são decisões precipitadas, muito menos decisões tomadas de maneira aleatória, porque existe uma maneira mais fácil de explicar e mais fácil de entender, que é bem simples. Por mais que às vezes a gente tome decisões erradas ou que a gente acredite ou acha que pareça decisões erradas, possa ser que aquela decisão errada te leve na posição que você está atualmente, mas que foi necessário. Porque antes de tomar uma decisão correta, você precisa aprender a errar. Porque é através do erro que você acerta. Então, não é correto você choramingar ou se lamentar por ter tomado uma decisão errada em sua vida. Porque essa decisão errada certamente vai te levar ao acerto. Então não faz muito sentido você se martirizar quando algo sai errado porque você escolheu errado ou você perdeu a oportunidade de até, tipo, um emprego, por exemplo. Você não preparou o currículo ou demorou de entregar ou simplesmente não se qualificou, não passou na entrevista por achar que você falou demais, por achar que você talvez tenha falado pouco, tenha se expressado de maneira errada. E muitas das vezes não tem nada a ver. Tipo, você se expressar da maneira errada, você falar demais ou falar de menos, não tem nada a ver com a decisão final. Porque não é porque você está numa situação complicada, num problema difícil, que não tenha fim ou que não tenha saída. Porque você não vê o final, mas Deus vê. Quando Jesus teve que selecionar, porque para ser discípulo você precisa ser selecionado. Quando Jesus selecionou os 12 discípulos, se você tiver um tempo de olhar a Bíblia ou pesquisar, não é questão de religiosidade, tá? É questão de você realmente parar para olhar. Se você olhar aí, analisar,
você vai perceber que cada discípulo não era um discípulo perfeito, ou um discípulo que não tinha erros, que era 100% íntegro, 100% correto. Cada um deles tinha uma característica, uma ação, uma atitude, uma personalidade, um tipo de pessoa diferente. Como um era assassino, por exemplo, que se tornou discípulo. O outro era pescador, virou discípulo. O outro era cobrador de impostos de judeus e virou discípulo. Cada um não fazia algo que agradava a Deus, digamos assim. Perante, mas você entende que você tem o livre-arbítrio do que você faz. Não é que existem coisas que a gente faz que não agrada a Deus. Mas mesmo assim, mesmo não agradando, Jesus selecionou para que virasse um discípulo. Mesmo com os erros, mesmo com o pecado, Jesus selecionou 12 discípulos. E cada um, ele foi muito criterioso. Você pode observar que não tem nenhum igual ao outro. Se você tiver tempo de pesquisar, vai visualizar e vai entender isso. Que cada um era errado em alguma coisa, era diferente em alguma coisa. E mesmo assim, Jesus selecionou. Então, mas calma lá, eu não estou dizendo que essas pessoas, por mais que são erradas, continuaram erradas, tá? Elas entenderam onde estavam errando e corrigiram os seus erros e buscaram ser pessoas melhores através de Deus, através da palavra, do entendimento da palavra. Então não é porque você teve uma atitude ruim, uma decisão ruim, tá passando por um momento ruim, acha que não é uma pessoa boa, e talvez você possa não ser uma pessoa boa de verdade. Mas não é por causa disso que você não pode ser selecionado. O grande fato é que as pessoas se preocupam muito com os outros quando vão tomar decisões e esquecem de olhar para si mesmo. E eu não estou falando de amar os outros como a si mesmo, não estou falando de você ter que pensar nos outros, ter que ser companheirista. Eu não estou falando dessas coisas, tá? Eu estou falando de você não ter a ansiedade ou se martirizar porque você tomou uma decisão diferente. Existem certas atitudes e certos momentos que você vai precisar tomar decisões que pode ser não confortável para você ou não favorável para você, mas que naquele momento foi importante, foi necessário. E você só vai entender no final, quando você passar pela prova, pelo desafio que aquela decisão te trouxe. Então, não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de escolher. Tenha medo de nunca ter tentado, de nunca ter errado. Porque eu acho que pior do que se arrepender de ter feito algo é se arrepender de nunca ter tentado, de nunca ter insistido ou buscado conquistar. Enfim, e esse é o ponto de vista de hoje.